Boa tarde, treinador Rafael Lacerda, João Felipe, do Jornal A Crítica. Treinador, o que deu para melhorar da equipe da semana passada para o jogo desse fim de semana? Boa tarde. Bom, difícil a gente falar o que a gente conseguiu melhorar. A gente vem trabalhando muito forte desde o início da preparação. A gente sabia que a estreia a gente ia ter algumas dificuldades, principalmente pelo entrosamento. Apesar de ser muitos jogadores que se conheçam, a gente mudou a metodologia de treino, modelo de jogo, né? Alguns jogadores chegaram no meio da semana, o Tavares chegou na semana da estreia, o Ávila tinha chegado há pouco tempo, tem jogadores chegando no elenco, então assim, a gente está focando muito em questões físicas, né? Entendimento de jogo. Acredito que a gente vai ter uma evolução sim, também pela qualidade do gramado, que a gente encontrou muita dificuldade, mas a gente considera que o processo está sendo bem feito e dentro do que a gente planejava. Treinador, acabei perdendo o raciocínio aqui. A minha pergunta era sobre a questão física, né? O time que vai jogar nesse fim de semana, o esboço dele vai ser o mesmo da semana passada, já que o senhor disse que havia uma certa insatisfação com a postura do time, principalmente no segundo tempo, ou o senhor pretende fazer mudança na equipe para essa partida? A base vai ser a mesma, se tiver vai ser uma mudança, a gente está pensando ainda se a gente mantém o mesmo desenho tático ou a gente entra com o Figueroa, né? Se o Figueroa entrar, daí quem sairia seria o Roberto, e aí tu muda um pouco o modelo de jogo. A questão física ela incomoda, sim, mas é o processo. O time no primeiro semestre aqui tinha muita dificuldade para treinar em gramados, né? Então a gente não tinha jogadores com pouca treinabilidade. Então o nosso objetivo é esse, a gente quer introduzir o nosso modelo de jogo, mas a questão física sim também é importante. No segundo tempo lá não foi só a questão física, tem a questão da estreia, então o rendimento ele caiu, mas é natural, né? E com o processo, com o tempo, com a sequência de treinos e jogos, a gente acredita que essa condição física vai melhorar. E voltando à questão do entrosamento, você falou que o Tavares chegou no meio da semana, ele foi lá, fez o gol que garantiu a vitória do último jogo, e a gente também teve a aquisição do Juan. Como é que vai ser esse desenvolvimento dele, o entrosamento dele na equipe agora? É o processo natural, né? O Tavares chegou, um jogador que estava com ritmo de jogo, ritmo de treino, vinha jogando no Botafogo. A gente optou por ele iniciar jogando. O Juan não vai iniciar o jogo no final de semana, é um atleta que não vinha jogando tanto, né? Acho que deve ter ficado de 2 a 3 semanas parado, então a equipe vem vencendo, e quando vencendo foi um jogo, uma vitória, mas quando a gente está ganhando, a gente ganha mais tempo, para não colocar o jogador de repente fora da forma física ideal. Não que os jogadores não estão, o caso do Juan que chegou, está numa condição física muito boa, mas aos poucos eles vão entrando, né? E é bom que aumenta a competitividade interna, né? Eu falei para eles muitas vezes, os jogadores se escalam pela semana de treino, então é importante tu ter um grupo qualificado, é importante os reforços que chegaram para a gente aumentar essa briga interna que eles têm que ter pelas posições. Professor, o que o senhor conhece do Náutico de Roraima, o que o senhor está passando para os seus jogadores? A gente teve o último jogo deles, né, que a gente acompanhou, a gente estava no Acre, a gente pôde acompanhar, e essa plataforma que a CBF disponibilizou é muito boa porque a gente consegue acompanhar todos os adversários. É uma equipe que teve dificuldades jogando em casa, mas a gente sabe que vai ter algumas estreias, se eu não me engano vai ter de 2 a 3 estreias, então quando tu muda 3 peças já muda muita coisa, né? Pode mudar até a estrutura do time. Tu pega um jogador de defesa, 2 de meio campo, já muda completamente o contexto. Série D é muito dura, todos os jogos vão ser difíceis, já falei isso desde o início que eu cheguei aqui, e não é só na chave do Amazonas, é em todas as chaves do Brasil inteiro. Então, a dificuldade vai ser por quê? Porque o Náutico perdeu o jogo de estreia, perdeu em casa, acabou, né, sofrendo uma derrota com um placar mais elástico, então com certeza eles vão vir para o Amazonas para buscar o resultado, porque eles precisam se recuperar, né? Mas a gente costuma trabalhar muito em cima da nossa equipe, claro que a gente sempre analisa muito o adversário, nosso departamento de análise de desempenho, a gente mostrou tudo para os atletas já sobre a equipe do Náutico, mas a gente está trabalhando muito em cima das nossas qualidades. Eles estão disputando 2 competições. Sim. Isso lhe deixa preocupado em algum ponto físico, conjunto do adversário? Tem os dois lados, que eu costumo dizer. O time que tá em atividade, jogando, como era o caso do Maitá e como é o caso do Náutico, eles estão com mais ritmo de jogo, com mais entrosamento. Por um outro lado, o nosso time fisicamente pode chegar mais inteiro na partida, porque a gente está jogando só em final de semana. O lado bom é que a gente consegue observar muito o nosso adversário, nós temos mais jogos do Náutico, assim como foi contra o Maitá. Por outro lado, eles não têm muitas informações nossas, eles têm informação só do último jogo nosso contra o Maitá. Então, assim, tu ganha de um lado, perde de outro. É claro que tem o desgaste de jogar quarta e domingo, e a gente tem que aproveitar isso, principalmente por estar jogando dentro de casa. Obrigado. Treinador, há uma questão, digamos assim, questão mental da equipe. A equipe soube sofrer no primeiro jogo. Era um jogo de estreia, havia uma pressão até pela estreia do time como um todo.
para esse fim de semana, jogando em casa, a pressão permanece ou ela foi uma semana mais amena, mais tranquila para trabalhar o time? Não, a pressão permanece, ela vai aumentar cada vez mais. Eu sou um cara que gosta de trabalhar com pressão, gosto de trabalhar com cobrança. Jogador de futebol tem que ser cobrado, assim como eu sou cobrado. Isso faz parte do processo. Acho que o primeiro jogo, por ser estreia, por ser a minha estreia, por ser a estreia de alguns jogadores, a primeira participação do Amazonas, né, em campeonatos brasileiros, isso eu falei para os atletas, a gente vai ficar na história, mas se a gente perdesse o jogo lá, beleza, a gente ia ser lembrado, mas com uma derrota. Então a gente brigou muito por essa vitória. Disse para eles que esse primeiro momento talvez não é o momento do bom desempenho, é o momento do resultado, né? E tu conseguiu bom desempenho com bom futebol, tendo as vitórias facilita bem mais. Então, assim, o nosso primeiro objetivo aqui é conseguir os resultados como a gente conseguiu, como a gente quer conseguir no domingo aqui, e com o passar do tempo e o entrosamento, a gente tem certeza que a qualidade de jogo vai melhorar. Vou falar em entrosamento da equipe, tem mais jogadores para estrear. O senhor falou do Walter, do Juan, mas tem um Walter no departamento médico. E o senhor citou também que o time segue em reformulação. Há mais contratações à vista? Como é que está essa situação? É um processo, né? A gente nunca gosta de mudar tudo, mas quando a gente veio com o objetivo, né, que a gente tem aqui no Amazonas, que é de buscar esse acesso, que é um processo muito longo ainda, né, tá bem distante isso, a gente tem que pensar jogo a jogo. A gente sabia que haveria uma pequena reformulação, porque a equipe não conseguiu chegar nas finais do estadual, né? E quando a gente não conquista, isso é uma coisa natural, os jogadores sabem disso, até a própria comissão técnica sabe disso, né? Alguns jogadores vão chegar ainda, né? Essa semana deve chegar mais algum atleta, não posso te dizer quantos chegarão, até porque a negociação depende de muita coisa, a gente só pode sempre anunciar quando está assinado o papel, mas deve chegar mais alguns atletas e quem sabe nas próximas rodadas a gente já não tem um elenco definido para o restante da competição.